Eleições 2018, escolha Aratu e confirme projeto Linha de Frente, projeto da Aratu e da Folha de São Paulo. Ele tem 55 anos, é paulista, bacharel em Direito, doutor em Filosofia, mestre em Economia. Estou falando do ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação por quase 7 anos, Fernando Haddad. Seja bem-vindo aqui à Bahia. É um prazer conversar com o senhor. Prazer é meu. Sempre bom voltar à Bahia, um lugar que a gente se sente muito bem, muito acolhido e sente um calor humano muito importante. O senhor está acompanhado do governador Rui Costa, do vice-governador João Leão, dos candidatos a Senado Jacques Wagner e Ângelo Coronel, e na mesa que estava compondo lá também com José Sérgio Gabrielli, o clima era de muita animação. Há aqui na Bahia um sentimento do PT de já ganhou? Olha, não é bom esse sentimento. O que nós temos é a convicção de que o Rui Costa fez um excelente governo, na esteira do que já vinha fazendo o Jacques Wagner, que foi eleito e reeleito no primeiro turno, e nós estamos muito confiantes, eu diria que no reconhecimento do povo baiano desse grande trabalho que vem sendo feito já há tanto tempo e com bons resultados. Há pouco mais de 5 meses, a gente fez uma entrevista bem parecida com essa, com o ex-presidente Lula. Acho que foi a última entrevista exclusiva dele antes da prisão. Ele falou, inclusive, sobre a possibilidade da prisão, que a considerava injustiça, mas que estava preparado para o que acontecesse, e repetiu uma frase que ele disse no discurso lá, de que ele não era somente um político, ele era uma ideia, e que hoje é uma ideia que vocês representam. Ao mesmo tempo, não é preocupante que um partido como o PT hoje tem alguém que é maior do que o partido, no caso o presidente Lula? Olha, isso acontece na história, né? Grandes personagens que às vezes se tornam maior do que um partido, porque encarnam um sonho, encarnam um desejo de superação. E acho que o Lula representa isso, né? Ele, depois da presidência, ele sempre teve mais prestígio do que os partidos da sua base de sustentação. Mas ele está certo em dizer também que ele é um homem, mas o Lula hoje é uma marca. É a marca de um ideal de Brasil. Um Brasil mais igualitário, com mais oportunidades, com menos intolerância, mais democrático, com mais desenvolvimento, mais empregos. E quando ele... eu estava em São Bernardo do Campo, né? Quando ele foi preso, ele dizia: estão pensando que vão me aprisionar e esse sonho vai morrer, mas nós somos milhões. Esse sonho não vai ficar aprisionado. E, de fato, pelas últimas pesquisas, você vê, a intenção de voto no Lula subiu. E a semana passada nós tivemos uma excelente notícia vinda do exterior, infelizmente, que é o respaldo das Nações Unidas à candidatura do Lula. A ONU requer ao Brasil o registro da sua candidatura. O senhor ainda não teve a oportunidade de participar de debates. O senhor não foi convidado para os debates. O senhor é candidato a vice-presidente da República na chapa do presidente Lula. O senhor se sente mal, de alguma forma, assistindo os debates, querendo dar alguma resposta para críticas ao PT que, porventura, existam no debate? Olha, eu me sinto mal em função do eleitor não ter as informações que é direito dele. Quer dizer, a informação não é direito dos outros candidatos reter, é direito do eleitor, do cidadão conhecer. Então, quando a maioria, não todos, né, mas a maioria dos candidatos quer evitar a presença do Lula ou de um representante, no caso, eu sou candidato a vice, né, na chapa do Lula, eu fico me perguntando, o que o cidadão está ganhando com essa interdição, com essa censura? Será que é bom censurar um candidato ou um representante num momento tão delicado da vida nacional? Como nós temos o melhor plano de governo, o Lula tem, na minha opinião, o melhor plano de governo para o Brasil, eu me sinto tolhido no meu direito de expressar esse plano de governo que eu ajudei a coordenar, e do eleitor em reconhecer que o Brasil tem rumo, tem saída para essa crise. Ministro, logo após o impeachment da presidente Dilma, os partidos brasileiros meio que ficaram divididos, assim, uma divisão que surgiu até por parte da esquerda mesmo, entre os partidos golpistas e os partidos não golpistas.
entre eles o MDB, o principal partido associado a essa ideia de golpe. E hoje as agremiações consideradas golpistas estão junto com o PT em várias candidaturas pelo Brasil. Isso não confunde um pouco a cabeça do eleitor? Olha, no Nordeste você tem uma configuração diferente, porque aqui a presença do PT e do Lula é tão forte que é muito difícil para um político. Veja o que aconteceu aqui na Bahia, né? Todo mundo aguardava que o Assemineto fosse deixar a prefeitura para concorrer ao governo do Estado. Não consegue. Muita dificuldade nisso. Veja o que aconteceu com o Gedel Vieira Lima, que era, em 2016, aquele que saía às ruas protestar contra o governo Dilma. Que situação que ele se encontra hoje. Então mudou muita coisa de 2016 para cá. E no Nordeste, em especial, onde a força das forças progressistas é muito grande. E o Lula é quase uma figura irresistível aqui. Chega a 80% dos votos válidos em algumas localidades. Então, eu entendo que houve um amadurecimento, né, de 2016 para cá. Muitos partidos se reposicionaram porque viram que não deu certo o que aconteceu em 2016. De fato, o governo Temer, né, deixou demais a desejar. Prometeu mundos e fundos e entregou desmonte. Desmonte das relações de trabalho, desmonte dos serviços públicos. Enfim, é o que nós estamos vendo aí. O senhor ministro Fernando Haddad, chegando eventualmente ao poder, o senhor pensa em revogar a reforma trabalhista, revogar as reformas propostas pelo governo de Michel Temer? Olha, o que representou desmonte, nós vamos revogar. Por exemplo, teto do gasto. Como é que nós vamos investir no Brasil com o teto de gasto? Tratando o investimento como se fosse dispêndio. Investimento é investimento, é para gerar emprego, é para fazer a roda da economia girar, né? Como é que você pode conviver com uma reforma trabalhista que prejudica até a previdência social, porque induz a terceirização, a pejotização? Isso é ruim para as contas públicas, inclusive, não é só para o trabalhador, é para o trabalhador e para a sociedade em geral. Então são equívocos que nós vamos ter que revogar, não tem como. E vamos colocar coisas melhores no lugar, como fizemos em 2003. Em 2003 o país estava em crise, chegou o Lula, pôs ordem na casa do desenvolvimento com inclusão. Porque não adianta também desenvolvimento para 1/3 da população. Desenvolvimento para todo mundo, né? Novas universidades, novas escolas técnicas, infraestrutura. É disso que nós queremos tratar. Falando em 1/3 da população, aliás, falando em bem menos do que isso, o senhor fez declarações, o senhor publicou no Twitter do senhor ontem, se eu não me engano, eu acompanhei, críticas muito contundentes sobre as instituições bancárias, o sistema bancário brasileiro. Não deu nos governos do PT para poder equilibrar essa conta que o senhor condenou no Twitter? Olha, nós tentamos a todo custo enquadrar o sistema bancário brasileiro, que é cartelizado. Então a ordem agora, unida, inclusive do presidente Lula, é que os bancos vão ter que colaborar com o desenvolvimento. Esses lucros monstruosos que eles ganham à custa do povo, isso vai ter que mudar. Quem vai a banco é quase um desesperado para pagar as taxas de juros que eles cobram. Então, quanto mais juros eles cobrarem, mais impostos eles vão pagar. Quanto menos juros eles cobrarem, menos impostos eles vão pagar. De maneira que, se subir juro, vai doer no bolso do banqueiro agora, justamente para ele baixar o juro. Por que baixar o juro é importante? Para você limpar o seu nome, para você abrir o seu negócio, para você gerar emprego, para você fazer um crediário. Não existe economia moderna sem crédito, crédito barato. Por que a taxa de juros no mundo é 4%, 5% ao ano? Aqui no cartão de crédito chega a 200%. No cheque especial chega a 100%. Quem é que ganha com isso? São os bancos. E quer mais? Quando você distribui dividendo para os banqueiros, eles não pagam imposto de renda. E a gente pagando. A gente pagando dobrado. Eleição é plano de governo, é proposta, mas é também estratégia. A gente sabe que isso é muito importante, ainda mais numa eleição tão curta.
esse cenário que acabou se configurando com a candidatura do ex-presidente e a possibilidade de, no dia 17 de setembro, ele deixar de ser oficialmente candidato, é óbvio que, embora todos os petistas neguem essa possibilidade, mas ela é real. Isso não é ruim para a estratégia do candidato a presidente Haddad só começar depois do dia 17, ou é até melhor? Olha, o ruim para o país é nós abrirmos mão de uma candidatura vitoriosa. Isso que é ruim. O PT não pode jamais se antecipar a uma injustiça. Mas é claro que vocês precisam trabalhar com os cenários. Trabalhar com o cenário é uma coisa, porque o Lula tem sido vítima de várias arbitrariedades. Então nós sabemos que pode acontecer de novo. Queremos evitar. Fomos até a ONU e conseguimos da ONU uma determinação para que o governo brasileiro respeite a candidatura. Mas não é eliminar essa decisão da ONU, e não é da ONU, é do Comitê de Direitos Humanos. Não é uma coisa que é só para o ano que vem o definitivo, já que ainda é caráter liminar. Isso não torna um pouco instável essa decisão? É bom que o cidadão saiba. Por que eliminar? Por causa do perigo do atraso. Se a ONU não se manifesta agora, já foi. O ano que vem a eleição já passou. Então a ONU se apressou e deu uma liminar para dizer o seguinte, olha, há tempo de evitar o pior, que é caçar o voto de 30% a 40% dos eleitores, eu determino que o Brasil acolha a candidatura a Lula. Agora, nós trabalhamos com os outros cenários, por quê? Porque o Lula tem sido vítima dessa perseguição e que nós queremos evitar. Agradecendo aqui o ex-presidente da Petrobras, o secretário José Sérgio Gabriel e o governador Rui Costa também acompanhando a entrevista, nos dando a honra de acompanhar esse bate-papo com o Fernando Haddad. O senhor foi prefeito gestor do terceiro maior orçamento do Brasil, o senhor foi ministro de uma das principais pastas do país durante 7 anos, ministro da Educação, o senhor é doutor, o senhor é professor de ciência política em universidade. Eu vi uma entrevista do senhor ao jornalista competente Ricardo Boechat, que ele foi até muito educado na hora de perguntar, mas ele citou que alguns candidatos chamaram o senhor de poste. No mínimo, aí, independentemente de qualquer preferência ideológica, no mínimo isso é uma injustiça muito grande. O que é que o senhor poderia falar em relação a quem menciona Fernando Haddad como poste? Olha, eu aprendi a fazer política sempre pela afirmação, né? Respeitar adversário, respeitar a biografia, mas fazer proposta, sobretudo. Acho que o que diferencia as pessoas é o projeto para o país. Então, fui ministro da Educação, por exemplo. Aqui na Bahia, você tinha uma universidade federal. Hoje você tem 6. Você tem no Sul, no Oeste, você tem a Unila, você tem no Recôncavo. O Instituto Federal não existia. Você tinha 1 ou 2 escolas técnicas no Estado. Hoje você tem mais de 30, o governador estava me dizendo. Escolas técnicas, todo o interior. Então, não é melhor a gente sempre olhar o político, mesmo que seja adversário, pelo que ele fez, pelo que ele tentou realizar, pelo seu legado. Então, eu sempre vou pela positiva. Eu acho que a gente tem que, até em relação aos adversários, a gente tem que respeitar a trajetória das pessoas, né? Então, indo pela positiva, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso chegou a mencionar que, nas entrelinhas, se aliaria ao PT, no caso de um possível segundo turno, PT contra Bolsonaro. Como o senhor recebeu isso? Como a coordenação de campanha ouviu essa declaração? E o contrário também aconteceria? O PT apoiaria o PSDB num eventual segundo turno contra Bolsonaro? Olha, veja bem, vamos pegar o caso do Alckmin, né, que é o candidato do PSDB. Qual que é o problema nosso, né, para responder a tua pergunta? O problema é que o plano econômico do Alckmin é idêntico ao do Temer. Como é que nós vamos apoiar uma pessoa que quer seguir um governo rejeitado por 80% da população? É isso que para nós é incompreensível. Tinha que ser um plano de desenvolvimento. Então, nós não podemos, nós não fulanizamos a política. Por que a gente, vamos rejeitar A, B, C? Não, não é isso. A gente tem projeto. Projeto Lula é desenvolvimento, é retomar investimento público, é gerar emprego, é investir em educação. Será que isso é compatível com um projeto que quer seguir o governo Temer? Foi positiva essa declaração de Fernando Henrique? Foi positiva para a campanha? O senhor avaliou bem? Eu acredito que assim, todo gesto no Brasil é importante, um gesto de
aproximação, um gesto de diálogo. Nós precisamos restabelecer a cordialidade no Brasil, porque a animosidade tomou conta da política. Isso não é bom para o país. Isso prejudica as instituições, prejudica o funcionamento da democracia. Mas, do nosso ponto de vista, o que conta na eleição é projeto. E o Lula representa o oposto do governo Temer, e não a continuidade do governo Temer. Para finalizar com o ministro Fernando Haddad, qual a comida preferida da Bahia que o senhor acha? A comida preferida? Cara, eu gosto de toda... Eu gosto de tudo que vai dendê. Dendê, né? Eu gosto de dendê. Paulista às vezes não encara legal o dendê. Não, né? mas eu pessoalmente gosto. Né? Inclusive a muqueca capixaba, que é dita, é a muqueca original, eu prefiro a baiana. Já ganhou um grande ponto aqui com os baianos agora. Negócio de muqueca capixaba. Porque não... o dendê com peixe, ele é mais gostoso. Só não vamos pegar uma entrevista lá no Espírito Santo, o senhor elogiando a muqueca capixaba, pelo amor de Deus. Muito obrigado pela conversa. Esse é Fernando Haddad, atualmente candidato a vice-presidente na chapa do presidente Lula, agradecendo a todos que colaboraram, o Crispiniano, Ricardo Stucker, Diego Mascarenhas, quem é mais, o governador Rui Costa, o José Sérgio Gabrielli, desejando a vocês boa sorte aí, que eu sei que vocês têm muita correria, para usar o perdão do trocadilho do governador. E lembrando, eleições 2018, escolha Aratu e confirme a parceria da Aratu com a Folha de São Paulo. Um abraço. Boa. Obrigado.